Graças a Deus, eu quero ministrar a você nessa hora sobre o tema Dias Melhores. Basta querer. Quantos estão querendo dias melhores aqui nessa manhã? Eu também. Dias melhores, basta você querer. O texto que eu vou usar como base está no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 11, diz assim: palavras do sábio Salomão: porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. O inverno foi embora, a chuva, o frio se foi. Agora estão vindo dias melhores para você. Você crê e recebe isso? Diga: eu recebo essa palavra. Então nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós cremos na palavra do Senhor que jamais falhará. E eu tomo posse nessa manhã da bendita palavra do Senhor para ministrar à igreja a esperança de dias melhores. Mas eu sei que isso não vem por mágica. Eu sei que isso não vem por mágica. Nós temos que querer que isso aconteça. E é isso que eu quero ministrar à igreja nessa manhã, naquilo que fui inspirado pelo Senhor nesses dias. Fala conosco, aqueles que estão presentes aqui no templo, aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo por esse CD ou pela internet, que a tua palavra seja abundante em cada coração. E que ao final dessa mensagem tomamos uma decisão de modificarmos os intentos do nosso coração e de direcionarmos a nossa vida diante daquilo que tu queres, para que vivamos um futuro abençoadíssimo, porque esta é a promessa, essa é a proposta do Senhor para a sua igreja. Essa oração eu faço no nome de Jesus, faço para a glória de Deus, e todo o povo santo do Senhor que creu e crê e recebe assim desta forma, diga amém e amém e amém. Obrigado, diácono Edson. Meus amados irmãos, igreja querida, povo de propriedade exclusiva de Deus, eu começo essa pregação dizendo assim, como o sábio Salomão ministrou nesse versículo curto, mas que fala de um período de tempo que passou, e que ele e a sua amada, porque ele escreve isso para a sua amada, ele e a sua amada agora deveriam estar atentos a um novo período que viria. Ele disse: o inverno passou, cessou a chuva, se foi. Agora ele está aguardando algo novo. Assim como nós deveremos também estar pensando nisso, nesses dias, e devemos estar atentos aos períodos da nossa vida. Nós temos períodos de vida. Você sabe que Deus é eterno, mas Ele criou o dia. E por ter criado o dia, foi criado períodos por causa desses dias. Foi criado os meses, foi criados os anos, para que nós pudéssemos entender que a nossa vida ela está baseada em um ciclo. Nós não somos pessoas que estamos no marasmo. Há ciclos da nossa vida. Há momentos difíceis, sim. Há momentos maravilhosos, muitos. É um ciclo. E que logo após esse ciclo se termina, vai se iniciar um outro. Então, eu queria que você prestasse atenção nos ciclos da sua vida. Pastor, eu tenho vivido um momento difícil, isso é um ciclo. Pastor, eu estou vivendo um momento assim maravilhoso da minha vida, como algo que eu nunca vivi. Mas eu vou te dizer, também é um ciclo. E no dia de hoje, nós estamos exatamente a 75 dias do fim deste ano. 75 dias do fim deste ano. Eu quero fazer algumas perguntas a você que está aqui. Responda para o teu coração. O que você semeou no decorrer desse ano para você poder colher nos tempos que virão? No ano que vem, ou ainda no final desse ano, o que você semeou? Pastor, eu não parei para pensar nisso. Então pare. Pare. Outra, o que você espera diante de tudo aquilo que você tem vivido neste ano e semeado neste ano? O que você espera para o ano novo que virá? O que você vai fazer? Veja, ouça. O que você vai fazer para manter as coisas boas que foi vividas neste ano
e também para você mudar aquilo que foi ruim, aquilo que você sabe que não está legal, que está causando dor, está causando tristeza para você, para os que estão à sua volta. O que você vai fazer para mudar isso e para manter aquilo que tem trazido paz, alegria, esperança para o teu coração? Existem algumas atitudes que eu vou dizer para você aqui. Na verdade eu coloquei 3, deve ter mais, mas eu coloquei 3 por causa do tempo. Atitudes que, quando são tomadas, sempre nos trazem bons resultados. Eu queria comentar essas 3 atitudes com você. A primeira atitude que eu quero falar com você é essa aqui, ó. Pare de se enganar. Pare de se enganar. Só no Novo Testamento existe, se não me falha a memória, 7 vezes essa frase aqui, ó. Ninguém vos engane. Ninguém vos engane, inclusive você mesmo, não se engane. Seja sincero com você. Faça uma análise nesses dias da sua vida. No livro de Colossenses, no capítulo 2, no versículo 4, Paulo diz assim: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Os raciocínios falazes, as mentes conturbadas, as mentes que estão divagando, isso tudo acontece às vezes pela própria imposição do ser. A gente se trava, a gente se fecha, a gente não dá ouvidos à voz da verdade, porque sabe que você precisa tomar uma decisão quando a voz de Deus chega até você. Então, Paulo ele diz: ninguém vos engane, inclusive você mesmo. Então entenda, seja sincero com você mesmo, faça uma análise da sua vida, veja se você está se desgastando, ouça, veja se você está se desgastando por pessoas, ou por situações que não te levarão a nada. Você tem que parar e perceber: eu estou gastando a minha energia vital, eu estou gastando a minha vida, estou envelhecendo, estou morrendo cada dia, por causa de uma situação que eu sei que não vai mudar. Veja se isso está acontecendo na sua vida. Vou repetir, veja se você está se desgastando por coisas ou pessoas que geram situações que não te levarão a nada, porque há situações, irmãos, que nos desgastam, que não nos levam a nada. É só questão de perder tempo, e paciência e às vezes saúde. Ah, pastor, eu sou assim mesmo. Tudo bem, você quer ficar assim? Ok, isso é com você. Agora, se você quer mudar, faça um esforço, pense nisso, fala: olha, eu estou desgastando aqui minha energia, eu estou acabando com a minha vida, estou acabando com a minha paciência daqueles que estão à minha volta por coisas que não vai mudar. E veja também se você não está desgastando as pessoas da sua volta, porque às vezes pode ser o inverso, é a gente que está desgastando pessoas. Porque nós temos o hábito de acharmos que nós somos vítimas, sempre vítimas. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela se vitimizando. Não adianta se vitimizar. Não adianta. Não altera nada. Não altera nada. Ah, sabe como é que é? É porque é... Amado, isso não muda absolutamente nada. O que muda, pastor? Eu já te disse, você não se enganar, tomar uma posição, falar assim: isso aqui está errado, eu tenho que mudar. Eu vou buscar em Deus uma sabedoria para mudar isso. Eu vou transformar essa situação. Eu não vou ficar prostrado neste ponto. Não vou. Nós não podemos nos vitimizar. Por quê, pastor? Porque a gente colhe aquilo que semeia. A gente colhe aquilo que semeia. Eu poderia falar N situações para você nessa manhã, mas eu vou deixar que o Espírito Santo fale. Só ele falar, o mais íntimo de você. Situações que a gente semeia e a gente pensa que não vai colher. Mas vai colher. Mais cedo ou mais tarde a gente vai colher. E não adianta depois a gente ficar aí: não sei por que isso está acontecendo na minha vida. Fruto de uma semeadura mal pensada. Às vezes nós emprestamos a nossa boca para entristecer a Deus, para entristecer o próximo. Paulo disse que isso não é bom. Em Efésios 4 ele diz isso, lá no 29.
Ele disse, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, porque quando você fala, a fala é uma expressão de Deus. Quando Deus disse assim, façamos homem a nossa imagem e semelhança, uma das coisas que Deus estava pensando ali era a fala, que nós falamos como Deus fala. Ah, pastor, o papagaio fala. Não, o papagaio não fala. O papagaio, ele repete fonemas. Ele não raciocina para falar. Então, quando sai da sua boca uma palavra torpe, você está ferindo pessoas. Alguém, uma certa feita, no livro de João, disse assim, as palavras que ele fala são de autoridade. Jesus disse, sim, são espírito e vida. Então, cuidado com o que você fala, fere pessoas. Pode levantar ou pode matar. Como é que tem que ser a minha palavra? Unicamente que for boa para edificação. Ah, conforme a necessidade, que pode ser boa para edificar, mas não é o momento de se falar. Fica quieto. Para que transmita graça. Para que as pessoas, quando ouçam, sintam graça. Outra coisa também que acontece conosco, e não se engane nisso, preste atenção no que eu vou te falar. Usar o seu corpo para entristecer a Deus. Amados, preste atenção, nós não somos o Gasparzinho. Nós precisamos de um corpo. Nós somos um espírito, o nosso espírito ele tem uma parte lógica, racional, estou te falando isso a nível humano para você entender o que é a alma, mas nós não andamos como Gasparzinho por aí, nós temos um corpo, e o nosso corpo, que os crentes confundem com a natureza da carne, quando Jesus disse, a carne para nada aproveita, está falando da natureza carnal, ela não te eleva, ela te abate. Então as pessoas falam assim, o meu corpo, Deus não está nem aí para ele. Está assim, a maior prova disso que Paulo disse, que nós vamos prestar conta do nosso corpo para Deus. Isso tem crente que não sabe. Por isso que, quando as pessoas dizem assim, por que os crentes não aprovam certas condutas, mesmo não estando na Bíblia, tipo, a pessoa fuma, se droga, se embriaga, por que não está na Bíblia, mas as pessoas, embriagar está, né? Mas por que as pessoas não entendem isso? É porque você vai prestar conta do seu corpo. Então, Romanos 6, versículos 12 e 13, diz assim, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. O nosso corpo vai morrer um dia. É uma promessa de Deus para poder colher um novo corpo, um corpo glorificado. Então Paulo está dizendo, não deixe no seu corpo mortal o pecado reinar de maneira que você obedeça às paixões. Tem gente que qualquer coisa que vem cede. Cede muito fácil. Por que o crente cede muito fácil às tentações? Lembra do começo do culto que eu te falei da essência de Deus, do perfume de Cristo? É porque você tem que estar na essência de Deus. Se você estiver afastado, longe, você não consegue compreender se aquilo, Deus se agrada ou não se agrada. Então, a gente obedece às paixões. E é muito fácil obedecer paixões, porque paixões são coisas boas. Eva, pode pegar na árvore sim, vai lá, pega do fruto. Deus não quer que você seja igual a Ele. Imagina, você ser igual a Ele. Então eu vou lá. Então toda tentação, ela é boa. Só que a Bíblia diz que com toda tentação vem a provisão, para que você não peque. Diz o versículo 13, não ofereça, ou não ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado. Todos os membros do corpo, cabeça, tronco e membros. Braço, perna, olhos, meu ouvido, minha boca, não ofereça para o pecado como instrumento de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus, que a sua vida seja para Deus, como ressurretos dentre os mortos. E os vossos membros, também a Deus, como instrumentos de justiça. Que você seja para abençoar vidas. Que a sua vida na terra seja assim uma vida de bênção. As pessoas olhem para você e dizem assim, como é bom conhecer essa pessoa. Ele traz paz, ele traz alegria, ele resolve. Essa pessoa é bênção na minha vida. É isso que Deus espera de nós. Se não tem acontecido isso durante o tempo da nossa peregrinação aqui, e principalmente nesse ano, você tem que parar, não pode se enganar, você tem que falar, tem alguma coisa errada acontecendo e eu preciso resolver isso. Muitas vezes nós não temos compromisso com Deus. Eu disse aqui hoje pela manhã, lembra? Eu falei logo cedo aqui pela manhã, do nosso compromisso com Deus. Por que às vezes as coisas não acontecem com a gente? Por que não acontece, pastor? Porque a gente não tem constância. A gente não tem perseverança. E não adianta, você tem que entender essas coisas que eu te falo. Estou te falando por experiência de Deus para a tua vida. Porque quem sofre é você. Nós queremos que Deus tenha conosco o compromisso, mas nós não temos com Ele. Nós desobedecemos a vontade dEle o tempo todo. Por exemplo, em Hebreus 2, versículos 1 e 2, diz assim, por esta razão. Que razão? Paulo estava falando da peregrinação dos judeus
que eles estavam sofrendo 40 anos, podendo atravessar aquilo em 40 dias. Ele diz: importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Nós temos que ter a nossa vida guardada em Deus. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, se anjos ministraram as alianças, tanto a antiga como a nova, e toda transgressão ou desobediência recebeu o que, amados? Ponto. Toda desobediência vê um justo castigo. Você compreendeu o que eu falei? A Bíblia diz que o anjo, ou os anjos, ministraram as alianças, tanto no antigo pacto como no novo. E toda desobediência ao pacto recebe um justo castigo. Por isso, abro aspas, eu digo para vocês assim, não tem como você falar assim, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Não se engane. A gente sabe. A gente sabe. Então, primeiro ponto, não se engane. Segundo, recomece, irmãos. Recomece, dá um choque de ânimo, dá um choque de alegria, faz alguma coisa e parta. Dá um start. No livro de Filipenses, capítulo 3, eu gosto muito dessa passagem, no versículo 13, Paulo fala assim, ó, irmãos, um homem que foi ao terceiro céu, um homem que a gente fica sem graça até de relatar o seu currículo. Diz assim, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançá-lo. Está falando das coisas concernentes à vida, ao reino, daquilo que eu estou falando até então. Mas uma coisa eu faço. O segredo dessa passagem é o fazer, não é só ler o versículo. Paulo diz, eu faço. O que ele fazia? Ele disse assim, eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para aquelas que diante de mim estão. Eu tenho que ir para frente, irmãos, eu tenho que alcançar. Eu não posso ficar só pensando, ai, que vontade que eu tenho de chegar. Não, não fique na vontade, avance para elas. Dê os passos necessários para alcançar. O que você espera para o novo ano? O que você espera para esse final de ano? Faz alguma coisa. Não fique só pensando. Ah, pastor, eu vou ser sincero, tá? Fala sincero. Eu não tenho nem pensar, então passe a pensar. Porque se você não pensar, você não existe, segundo o filósofo. Eu penso, logo existo. Quando Paulo fala de esquecer das coisas que se passou, ele não está falando de amnésia, porque amnésia a gente não tem. Ele está falando de um comprometimento com a verdade. Um comprometimento com a verdade e com o futuro. Eu não vou ficar parado em 2018, eu tenho que partir para 2019. Já não sou mais um garoto. Como é que vai ser minha vida? Alguns hábitos eu tenho que mudar. Aquilo que eu via fazendo, não posso mais fazer, senão daqui para frente vai trazer problemas para mim. Na minha vida pessoal, na minha vida disciplinar, na minha saúde, no meu ministério, tudo eu tenho que pensar. Eu falo, como é que vai ser daqui para frente? Já não sou mais aquele menino. Paulo está falando de querer mudar. Eu quero mudar, eu vou mudar essa situação na minha vida. Eu não vou empurrar para 2019 essa situação. Tome decisões. Quando você toma decisões, coisas acontecem. Há pessoas que eu conheço há anos, reclamam as mesmas coisas, mas porque não toma decisão. Você tem que tomar decisão. Eu vou decidir, vou fazer isso. Acabou, meu irmão. Está decidido. Não vou mais me desgastar por isso. Não vou mais morrer por coisas que eu sei que não vai trazer solução. Eu vou parar com essas coisas que estão acabando com a minha saúde. Eu vou passar a fazer isso aqui, porque isso aqui é importante para mim. Eu vou me dedicar a coisas da minha vida que são importantes, não urgentes, mas importantes. Dê novas semeaduras para a tua vida, baseadas na palavra de Deus. Amado, se você começar a semear coisas novas, você vai colher coisas novas. Se você está colhendo coisas velhas e bolorentas, é porque você está semeando coisas antigas ainda. É simples. Simples. Então recomece. Tenha força. Pule.
faça alguma coisa, chegue perto. Falei para vocês, irmãs, sábado, é o último culto do ano, venha, sorria, sente perto de uma pessoa que você nunca sentou antes. Você sabe, às vezes eu faço de propósito, não num culto de domingo de manhã, mas às vezes à noite eu faço muito isso, porque o culto é menor. Às vezes terça-feira a gente faz isso, quinta-feira a gente faz demais. A gente fala assim, irmã, vem para cá, sai daí do seu lugar. Sai do seu lugar, vem para cá. Aí tem gente que fala assim, está todo mundo sentado aqui, ó, concentrado aqui. Tem uma pessoa sentada lá atrás, vem para cá. Se você não quer mudar de lugar num banco, como é que você quer mudar de lugar na vida? Porque um banco é mais fácil, irmão. Se você não, se alguém usar de força, te pega lá na força, na marra e te traz. Na vida não é assim. Então começa a pensar essas coisas. Como é que você quer viver o ano que vem, irmãos? Ah, pastor, eu vou dizer um negócio. Até a fala continua meio. Levanta a cabeça, respira, olha para frente, diz assim, vai mudar. Já mudou. Amém, irmãos? Amém. Essa semana aconteceu um fato, eu vou abrir aqui coisas que não pode acontecer no meio de um povo de Deus. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa crente, disse assim, quem venceu foi o candidato lá, tomara que dê tudo errado para me jogar na cara de fulano. Eu falei, mas você quer que o Brasil se exploda só para tacar na cara de alguém? Olha o pensamento mesquinho, muquirana. Dependente de quem votou em quem, não estou fazendo apologia à política nesse momento. Estou só te falando do pensamento pueril de uma pessoa. Você tem que pensar grande. Você tem que pensar a nível grande. Eu quero saber algo grande. O que eu posso fazer para melhorar, não para destruir. Então, não se engane. Segundo, recomece, mas recomece logo. Pastor, aquela história, já viu quando a pessoa vai fazer dieta? Segunda-feira eu começo, mas não diz qual segunda. Fala o dia, bota lá a data. Segunda, dia 5/11 eu vou começar, ponto. Amém, amados? Amém. E terceiro ponto, viva com Deus e para Deus somente. Vou repetir, viva com Deus e para Deus somente. Filipenses 3 ainda, o versículo seguinte, o 14 e o 15, diz assim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio, olha aqui, ó, galardão, eu prossigo para o alvo, tem um prêmio, eu vou atrás dele. Não, eu estou aqui nessa terra, não estou nem preocupado com nada, eu quero ficar aqui no meu cantinho. Para com isso, irmão. Para com isso. Isso é muito pouco. Senão Deus nos faria gente, faria árvore, ficava ali plantado ali, só naquela missão de crescer e dar fruto, que já é muita coisa, mas você se locomove, você pensa, você age, você muda a história. Você mexe em coisas espirituais. Então prossiga para o alvo, para o prêmio, para a vocação maior, que é de Deus na sua vida. Você crê assim? Olha o 15, olha o 15. Todos, pois, que somos perfeitos. Nossa. Pastor, mas tem certeza que Paulo está falando da gente? Tá. Olha como é que ele vê a gente, perfeito. Por que Paulo enxergava a perfeição? Porque ele sabia que a gente pode mudar o que a gente pode. A gente pode mudar, gente. Tenhamos esse sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isso Deus vai te esclarecer. Uma hora mais cedo ou mais tarde, você vai ter que dar a mão e dizer assim, é verdade. Tem que acontecer isso mesmo na minha vida. Não adianta ficar empurrando com a barriga. Então, amados, peça a Deus que lhe ajude a viver uma vida de novidade dele. Vida de novidade, não na mesmice, não no marasmo. Faça alguma coisa nova. Se você quer mudança na sua caminhada, você precisa mudar primeiro. Mude primeiro. Na sua caminhada existem muitas coisas legais que você não percebe, que você está preso, você está tenso. Viva a vida, sorria, se alegre. Pastor, mesmo nos momentos difíceis, vou fazer o quê? O que você vai fazer? Você pode mudar um côvado, um palmo, sua vida? Não. Então viva a vida que Deus te deu, e viva bem.
Viva com excelência na vocação. Amém, amados? Agora, nunca vamos colher novos resultados cultivando velhos hábitos. Isso eu tenho que te falar todo culto. Para te responder aquilo que você me pergunta, por que as coisas estão, porque você está semeando, vai colher. Se você pegar agora um caroço de manga e chegar no quintal da sua casa e plantá-lo, daqui a um tempo vai nascer uma amendoeira. Não, vai nascer o quê? Uma mangueira. É isso que Paulo diz em Gálatas 6, 7, que é um dos versículos mais fantásticos da Bíblia. Não vos enganeis, de novo. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, vai ceifar. Ok? Eu vou terminando com uma história bonita na Bíblia. Fala de alguém que queria mudanças profundas. Existem muitos personagens na Bíblia bacanas de você estudá-los. Mas existe um que me chama muita atenção, que é a história de Jacó. Que era um cara que tinha tudo para dar certo e só vivia errado. Ele era o neto da bênção. A bênção, ele é tão a bênção que hoje, quando você fala de alguma coisa da bênção de Deus, lembra de Jacó. Mas isso já era predestinado, já. Deus já tinha falado para Abraão, ó, tua descendência vai chegar em Jacó. E ele é um cara que queria mudar a vida dele, porque ele teve uma vida muito difícil, gerada por ele mesmo também. Gênesis 32, eu vou ler do 22 ao 31. Levantou-se naquela mesma noite, isso agora ele já velho, ele levanta um dia e diz assim, eu tenho que resolver a história da minha vida, eu não posso chegar num culto como esse, sair de qualquer jeito. Às vezes a gente vem para a igreja, ouve, gosta, não gosta, reclama, não vai? Cheio de mimimi. E esquece que há pessoas à sua volta que olham para você, que se baseiam em você, que esperam de você uma palavra, esperam de você uma posição, um testemunho, uma postura, e você só pensa em você. E aquele homem levantou-se naquela noite, tomou suas 2 mulheres, 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Era um lugar de passagem. Pegou a família toda, as servas, as mulheres que ele tinha na cultura, ele podia tê-las, e ele levou-as, os filhos e todo mundo, e diz o versículo 23, tomou-los, fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que pertencia. Levou tudo para o outro lado. Ficando ele só, a Bíblia diz, e lutava ele com um homem até o romper do dia. Vendo que não podia com ele, o anjo tocou na articulação da coxa, deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com esse homem. É uma luta. E às vezes na luta a gente sai machucado ali. E disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu o que Jacó? Você pode dizer o que Jacó respondeu ali, depois dos 2 pontos? Não te deixarei isso. Tem essa fala hoje para Deus, Senhor, eu preciso resolver minha vida, não posso passar dessa semana. Não posso passar esse mês, não posso mudar de ano se isso não mudar. Alguma coisa tem que acontecer. Agora você tem que se dedicar a isso. Você tem que parar a força que está dentro de você, porque é uma força dentro de nós. Quando você chega em casa, existe alguma tomada que você liga para recarregar a bateria? Tem isso. Mas existe uma força dentro de você, não existe? Use essa força para isso, não para outras coisas. A mesma força que você usa para outras coisas, tira daquele foco e bota nisso. Não te deixarei isso, se o Senhor não me abençoar nisto. Perguntou-lhe, pois, o anjo, como te chamas? E ele respondeu, my name is Yaakov, Jacó. Eu sou Jacó. Então, disse, já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens, e prevaleceste. Tornou, pois, Jacó, e falou para ele assim, dizem, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ele ali. Aquele lugar, então, chamou Jacó de Peniel.
Pois ele disse, vi a face de Deus. E o que acontece quando você vê a face de Deus? A vida é o quê? Se a Bíblia diz que quando você vê a face de Deus, tua vida é salva, qual é a prioridade da tua vida? Não ouvi. Ponto. Está respondido 99% dos teus questionamentos. Vê a face de Deus. Pastor, ninguém vê Deus, está na Bíblia. Busque. Está dizendo que você pode até não ver, mas faz bem querer. Porque Deus vê a intenção do... Não foi isso que ele falou para Samuel? Samuel, eu não vejo como você vê. Mesmo que não vá ver, mas eu me alegro quando alguém diz assim, mas eu quero. Deus se alegra só de você falar assim, mas eu quero ver. Aí Deus fala assim para você, mas não vai ver. Aí você teimoso fala assim, mas quero. Aí Deus fala o quê? Me alegro com isso. Davi queria construir um palácio para Deus. Deus disse assim, não vai. Vai ser teu filho. Tá bom. Mas eu posso ajudar? Aí a Bíblia diz que Deus falou assim, você fez bem em querer. Mesmo não fazendo. Mas fez bem em querer. Deus sabe que você não vai ser perfeito, como Paulo sabia. Mas o que Paulo estava querendo dizer? Queira. Saiba o que você está querendo, o que você veio fazer aqui nessa manhã. Saiba. Quantas vezes você viu o próprio rei Davi orar assim, eu sou uma pulga no deserto. Cara, o que é uma pulga no deserto? O que é uma pulga no deserto? Nada, abaixo do nada. Só que ele falava assim, Deus, olha para essa pulga, aqui no deserto. Aí Deus olhava. Vi a face de Deus e a minha vida foi salva. E aí ele termina no 31. Nasceu o sol, quando ele já atravessava Peniel, aí manquejava de uma coxa. O que eu aprendo aqui, irmãos? Primeiro eu vou falar para você algumas coisas. Jaboque é lugar de travessia. Eles atravessavam de um lugar para o outro, no lugar do rio ali tinha um val. Aquela passagem eles chamavam de Jaboque. Era um lugar de mudança, era um lugar de transição. Tudo conspira para quando você quer uma coisa perfeita. Você vê que Jacó podia atravessar de qualquer forma, mas ele atravessou no lugar certo, no lugar da mudança. Existe o lugar certo, o lugar da mudança. Existe a maneira certa de se fazer o que é certo. Não existe uma maneira errada de fazer o certo. Jacó, Yaakov, ou Akev, né, que significa calcanhar. Por que a palavra dele era calcanhar? Porque quando ele nasceu, o seu irmão gêmeo, ele segurou no calcanhar do irmão dele. Você conhece a história? Para nascer junto. A palavra Israel é quem luta com Deus. E Peniel é face de Deus. Então, a história de Jacó já começa aqui assim, no nascimento. Ele agarrou o pé do irmão. Por que ele agarrou o pé do irmão? Porque ele não aguentava ser o segundo, ele queria ser o primeiro. Ele não queria servir o mais velho, porque na tradição, o mais novo serve o mais velho. A parteira foi puxar, era gêmeos. Quem vai nascer primeiro? Veio quem? O irmão dele. Quando puxou, ele agarrou e veio junto. Ele falou, está pensando o quê? Vamos nascer no mesmo momento. Olha, já do ventre, os gêmeos brigavam, diz Paulo. Amados, a nossa briga tem que ser uma briga correta. Não briga que não vai levar a nada, até porque depois na história você sabe o que aconteceu, né? Ele junto com a sua mãe engana seu pai Isaac, fazendo dar todo o direito de primogenitura a ele. Por isso que a palavra confunde aqui a Kev, calcanhar com Ecave, que é enganar. Muitos crentes chamam ele de enganador, não tem nada a ver de enganador. Ele era uma pessoa que tinha uns problemas de relacionamento e de identidade. Talvez algum de nós tenhamos um momento da vida, nem todos aqui nasceram no Evangelho, passaram por momentos difíceis, situações, às vezes isso marca, isso fica gravado na pessoa, e lá na frente as pessoas levam isso para frente.
Ele era um cara egoísta, era um cara soberbo, mentiroso. Isso tudo trouxe muita tristeza e muitos problemas para a vida de Jacó. Por causa disso, dessa situação do engano, o seu irmão de sangue, irmãozão, Esaú queria matá-lo. Então ele pede a Deus para abençoá-lo, fala, não deixa meu irmão me matar. Eu quero mudar essa história agora, só o Senhor pode, porque ele está vindo aqui com ira para me matar. E eu sei que eu aprontei demais para que isso acontecesse, mas eu quero que o Senhor venha intervir agora. Interessante, ele não estava pedindo riquezas, ele não estava pedindo nada, a não ser que Deus não deixasse Esaú, o seu irmão, levar no seu currículo a morte de um outro irmão. Assim como já Caim já tinha tido, né? Ele só fala assim, não deixa meu irmão vir aqui me matar, que haja paz. E o anjo concede essa bênção a ele. Agora, Jacó só mudou depois de muito tempo, quando ele lutou com Deus. Quando ele pelejou com o Senhor. Quando ele parou e falou assim, Senhor, alguém vai sair daqui na lona. Então eu aprendo aqui algumas coisas, irmãos. Para a gente mudar, a gente precisa admitir a verdade. Senhor, eu desde criança já eu perturbo meu irmão. Quando ele nasceu, eu agarrei o pé dele, não quis deixar. Depois enganei a ele junto com a minha mãe. Enganei meu pai, enganei meu sogro. Ai, quanta situação que eu já vivi, Senhor, mas eu estou aqui, eu quero mudar hoje, eu preciso mudar. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Ele admitiu a verdade dele. E eu quero dizer para você uma coisa séria. Talvez seja isso, porque muitas pessoas fogem dela, da verdade. Porque é verdade, é verdade, é verdade. Aquela frase que diz, a verdade dói. Dói mesmo. Dói. A mentira é um negócio diabólico. Quando Jesus falou assim, a mentira é do diabo. A mentira, ela produz só coisas ruins. Só coisas para baixo. Só coisas que denigre, que desfacela, que apodrece, que oxida. Jacó só mudou quando ele trabalhou com a verdade. Deus começou a tratá-lo lá no 27. Tem como botar o 27 ali, Paulo? Ali, ó. O anjo, pois, perguntou-lhe, como te chamas? Qual o seu nome? Veja, Deus pergunta a Jacó quem ele era, não perguntou o que ele andava fazendo. Eu não estava ali para, cara, você agora vem aqui. Fala sério. Você veio aqui, fala sério, cara. Enganou lá o teu irmão com teu pai lá, tua mãe ainda te ajudou. Deus não fez isso. Deus só perguntou a Jacó, só vou te fazer uma pergunta, como é que é o seu nome? Jacó, pronto. E essa é a pergunta que Deus faz para mim e para você. Quem é que nós somos em Deus? Quem você é em Deus? Porque isso aqui muda toda a história do rumo da tua vida. Por exemplo, quando Deus pergunta para mim assim, quem você é? Como é o seu nome? Eu falo, eu sou Gustavo, pastor da igreja. Pronto, já respondeu para mim muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Pronto, está respondido, muita coisa. Não é verdade? Quando Deus pergunta para você, mas você pode fazer isso? Você pode ter essa postura? Você pode ter essa posição sendo um filho de Deus, um eleito, uma pessoa que Deus selou com o Espírito Santo? Isso não começou agora nas eleições presidenciais, começou desde antes da fundação do mundo. Foi essa pergunta que Deus fez para ele. Como é que é o seu nome? Então você sabe quem você é diante de mim, não sabe? Ponto, cara. Então você tem que mudar mesmo. Você não pode levar esse estigma. Você é o neto do Abraão. No capítulo 12, eu disse para o teu avô, tua descendência será a fonte da bênção. Você, cara, é a fonte da bênção. Você não pode ser enganador. Como é que um enganador pode jorrar a fonte de maldição? Então Deus queria tratar Jacó na essência, amados, não é na forma. Jacó, posso te falar um negócio? Querido, vá naquele barbeiro e corta o cabelo assim, faz uma asa delta, que você... não é isso que ele está querendo dizer. Troca de carro. Posso te dar um conselho? Faz uma viagem. Não disse nada disso.
Nada disso muda nossa personalidade, até porque o único poder que tem de transformar o homem é o poder da palavra dele. Então, Deus queria tratar Jacó na essência, no íntimo, lá dentro, dependente se ele ia pintar o cabelo de roxo, se ele ia comprar ternos novos, se ele ia comprar camelos 2.0, não interessa. Deus queria mudar a essência de Jacó. Deus queria mudar o interior dele, não os atos, porque os nossos atos são frutos daquilo que nós somos. A boca fala do que o coração está cheio. A palavra branda cessa o furor. Você só faz algo de reação movidos por uma ação. Ponto. Deus vai ao início de Jacó. Deus vai na raiz dele. Como é que é o seu nome? Eu sou Jacó. Ele estava dizendo para Deus, eu sou uma farsa. Ou seja, Jacó confessou o pecado dele. Eu sou uma farsa, eu preciso mudar. Jacó nasceu e cresceu disputando o amor dos seus irmãos com seu pai, do seu irmão, perdão, com seu pai. Era uma disputa de amor, se tornou ódio. Disputa nunca vale a pena, porque Deus ama todos iguais. Só que ele queria ser mais. Para que querer ser mais se você é? Todos somos iguais diante de Deus. Precisa ser mais. Por que há lutas aí fora aí, discussões? E você viu, vou abrir outras aspas e fechar. Vou abrir aspas e fechar. Ó. Quanta guerra se teve nessas eleições? Quantas coisas tolas, se somos já todos iguais. Somos iguais. Perante Deus. Só que o que os homens fizeram? Tiraram Deus, agora não tem mais a igualdade. Não tem Deus para fazermos iguais, então eu tenho que achar que um é melhor do que o outro tem mais jeito do que o outro pode mais do que o outro está tirando o direito do outro. Não está, todo mundo tem direito, todo mundo é igual. Jacó, tu é igual a Esaú. Só que você, nessa briga de querer ser melhor, criou essa confusão toda. Ele foi disputando o amor do irmão dele a vida inteira. Jacó cresceu querendo ser o melhor. Eu quero dizer para você aqui nessa manhã, você que está me assistindo pela internet, olha só, você já é o melhor de Deus nessa terra e ponto. Você já é o melhor. Ok? Eu aprendo algumas coisas nessa história. Não existe transformação sem confissão. Você tem que parar a tua vida. Pastor, a pior palavra que eu ouço é quando alguém fala assim para mim, tem gente que já deveria mudar há muitos anos, e não tem tempo. Mas você vive aonde? Na lua? A gente tem tempo, tem cronômetro, tem relógio, tem calendário, tem tudo. Tem que parar, analisar a vida, senta. Pastor, eu fico sentado o dia todo, pulando de canal. Não, filho, senta na frente do espelho. Conversa com o espelho, você vai ver o que o espelho vai falar para você. Ele vai te dar muitas sugestões bacanas. Vai mexer na tua vida. Não é só dizer o que se fez, o que se faz, porque geralmente os crentes se levam para isso. Senhor, eu fiz isso, eu deixei de fazer. Não é questão de fazer ou não fazer, ou deixar de fazer, mas acima de tudo, dizer o que você é. Dizer o que você é. Jacó era um mentiroso, ele não dizia mentiras, ele era mentiroso. Ele podia nunca dizer mentiras, mas ele sabia no íntimo dele que ele era um mentiroso. Um dia, aquilo aconteceu na frente do pai dele. Não, sou eu, Esaú, papai, olha aqui, bota a mão aqui no pelo, aqui, ó. Você estava dentro dele, ele não criou ali por força de expressão, aqui já estava dentro dele, mais cedo ou mais tarde ele ia enganar. Ele segurou o pé do irmão dele, cara. Está na história. Você imagina uma criança nascer agarrada na outra? Nunca vi isso, outro fato desse, nunca vi. Se algum obstetra aí, fala que já, não, eu puxei, veio 3, um agarradinho no outro assim, não tem. Na história eu só vi esse. Para você ver como o negócio era sério. Foi preciso ele dizer para Deus o nome dele. Diga para Deus o teu nome, diga para Deus o que você é, a tua essência, que só você sabe quem você é.
Eu sempre digo, a gente pode enganar todos, menos duas pessoas, a nós mesmos e a Deus. Esses a gente não tem como enganar. Jacó podia enganar Labão, podia enganar o pai, podia enganar as mulheres, podia enganar quem fosse, Esaú, mas a Deus, nem a ele mesmo, porque ele sabia quem ele era. A gente sabe quem a gente é. A gente sabe. O Salmo 32 diz assim, ó: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, e cujo espírito não há dolo. 3. Você está falando de Davi. Agora olha só a mudança. Bem-aventurado quem o Senhor... Agora ele diz, agora ele fala para ele, ó: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Eu termino para você dizendo uma coisa. Se você quer 2019 melhor do que o 18, porque eu já percebi ao longo do tempo que tem pessoas que estão trazendo 2000, é só você olhar o quadro que foi as eleições. Teve jovens de 14 anos que foi discutir comigo ditadura. Eu falei assim: querido, na ditadura eu não estava nem nascido, nem você pensava em nascer. Como é que você quer discutir uma coisa que você não sabe nem viveu? O que a gente sabe, puramente história. Puramente história. Não, mas não existe o abrir de asas. Não tem, a gente não sabe o que é. Você fez alguma coisa para nascer em pecado? Fez alguma coisa? Ah, pastor, eu fiz. Fez? Por isso que não se faz nada para ser salvo. Pastor, o que eu faço então? Jacó está ensinando. Reconheça. Tudo isso, reconheça. Fala: Senhor, eu preciso ser o que o Senhor me levou para ser. O Senhor disse ao meu avô: a bênção vai estar sobre... Só que eu não tenho uma bênção. Eu estou empurrando as coisas, eu estou indo embora com a minha família, trazido de um lugar para outro. Que situação chata, meu irmão vindo me matar. Tem hora que você tem que parar e dar um basta. E para mudar, nós precisamos encarar a verdade. Vou repetir isso aqui para você entender. Não adianta aquelas frases: pastor, deixa eu explicar um negócio. Você fala, não tem negócio. Não tem mimimi, irmãos. Ou é ou não é. Jacó, ou você vai ser a bênção, ou não vai ser. Ponto. Você precisa encarar a verdade. E quando você sabe que você precisa encarar a verdade, fica tudo mais fácil. E quando você sabe que precisa encarar a verdade e mudar, que eu quero terminar com essa frase aqui para você, ó. Quando que você sabe disso? Preciso mudar, pastor. Quando é que eu sei? Como Jacó. Se eu estou sentado aqui, eu também estou enquadrado em sei. Como é que eu sei? Simples. Quando você já não aguenta mais a vida como Jacó. Então você fica assim: alguma coisa saiu do controle. Pode não ser o irmão querendo te matar, mas tem situações que estão tirando a tua paz, está acabando com você. Talvez ninguém à sua volta saiba, talvez as mulheres de Jacó não sabiam. Talvez os filhos não sabiam. Mas ele sabia. Para que ele foi criado. Ele não foi criado para ficar discutindo coisas. Ele sabe quem era o Deus da vida dele. Ele sabe quem era o Deus da vida dele. Você sabe quem é o Deus da tua vida. Você sabe. Eu abri esse culto orando aqui, se você chegou logo após a oração inicial, eu abri o culto dizendo assim: Isaías disse, voz de Deus falando:
Eu vos carregarei do nascimento até as cãs brancas. Eu vos carregarei. Ou seja, Deus está dizendo, nasceu é comigo, até morrer é comigo. Para que se discute? Para que se discute? Se Deus está falando que você nasceu, não é o pediatra que pega você, é Deus que te pega nos ombros. E até o dia que você voltar para Ele, Deus cuidou de você, cada detalhe da tua vida nessa terra. Para que você discute? Para que fica no Facebook? Para quê? Nos Twitters? Para quê? Para quê? Você está tendo um infarto no teu coração, podendo ter paz. Para que você está perdendo noites de sono, podendo dormir? Quando a Bíblia diz que aos amados dele, até quando dorme, Deus abençoa, Jacó. Ah, pastor, eu não sei. Não sabe? Passa a saber hoje. É isso que eu vim falar para você. Não se engane, avance, mude, reconquiste, busque, seja sincero, trabalha na verdade. Quando você não aguenta mais como Jacó, é a hora de você encarar a verdade e mudar. E segundo, quando as pessoas que te amam também se tornam os teus Esaús. Porque eu já percebi uma coisa na vida, não sei se você já percebeu. Ah, já percebeu. Eu vou só te lembrar que você percebeu. Que a gente sempre fala assim, fulano me perturba. E quantas vezes a gente perturba também? Fulano é um problema na minha vida. E quantas vezes a gente é o problema? Porque a gente olhou do prisma do Jacó, falando para Deus, né? Mas a gente não ouviu a oração do Esaú. Do Isaac, pai dele. A gente só ouviu do Jacó. A gente não ouviu do Labão. A gente geralmente só ouve uma parte, já reparou? A gente não ouve as duas. A gente só ouve uma. E o princípio da equidade de Deus é, ouça tudo. E retenha, que é bom. E nós estamos numa era de ouvir tudo e achar que tudo é verdade. Quando na verdade, nós sabemos lá no fundo, não sei se é aqui, uns acham que é aqui, que dá aqui, outros acham que é aqui, que dói aqui, mas é interno. No fundo a gente sabe o que é a verdade das verdades, das verdades, das verdades que está acontecendo dentro de nós. Não adianta ficar de mimimi. Pastor, eu vou falar um negócio para o irmão. Levanta a cabeça, até para falar, fala para cima. Eu não acredito que Jacó foi lutar com o anjo. Deixa eu falar um negócio. Ele partiu para cima. Não vai embora, não vai embora. Eu vou. Não vai. Hoje eu tenho que mudar a minha vida. Eu já fiz um release, eu sei o que está acontecendo. Eu sou um camarada que... Meu nome é Jacó, o nome já diz tudo. Aí olha só como Deus é bom. Deus falou, então vou fazer o seguinte, filho. Vou tirar essa dor do teu coração. Teu nome agora é Israel. Agora você não vai ficar mais falando para ninguém que é Jacó. Já começo mexendo na tua personalidade. Mude seu nome. Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Esses dias eu estava de carro andando lá perto de casa, e tinha um rapaz andando assim, aí o outro, eu só ouvi o gesto, estava andando de carro, o outro falou assim, ô fulano, tu é Jacó, cara. Será que as pessoas olham para a gente e falam assim, gogó, só fala. Ou você vai mudar a história da tua vida? Sem mimimi, sem Facebook. Já disse para você, quer cartazear no Facebook? Vai lá, escreve. Até o dedo doer. Só não aperta o Enter. Depois que escreveu tudo, desliga o computador. Essa é a nossa vida. Você agora tem a decisão de escolher como é que você quer viver nesses 75 dias e como é que você quer viver 2019. 57 dias.
Como você quer viver esses dias? Como você quer viver 2019? Ou pensando como a irmã, tomara que tudo dê errado, que o Brasil exploda e venha lá uma guerra nuclear aqui. É isso que você quer? Alguém quer isso? Ninguém quer isso, irmão. Todo mundo quer o bem do país. Acabou, irmão. Toda a discussão que teve até domingo passado, acabou. Está todo mundo no mesmo barco. Se o barco afunda, afunda da direita, da esquerda, do centro, de cima, de baixo, afunda tudo. Qual é a saída, pastor? Orarmos pelo nosso país, orarmos pela nossa nação, orar pela tua vida, pela tua família, pela tua casa, pela tua igreja, orar para que Deus a cada dia se revele a glória dele na sua face, porque quando você vê a face de Deus, você é salvo. Busque a face de Deus. Pastor, eu tenho a senha do Netflix, tá bom, mas busque a face de Deus. Assim seja. Assim disse o Senhor.